Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PL, volta a ficar inelegível. A Luciana Verdolim tem os detalhes para a gente de Brasília sobre essa notícia que vem causando bastante polêmica. O Arruda pretendia se candidatar à Câmara como deputado, Luciana? É isso mesmo, Adriana. Ele já tinha participado, inclusive, de convenção do partido no último final de semana, numa chapa que tinha a mulher dele, a ex-ministra aqui, Flávia Arruda, como candidata ao Senado Federal. Arruda, depois que foi beneficiado pelo Superior Tribunal de Justiça, esteve, inclusive, aqui no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. Para a gente entender o que aconteceu, foi o seguinte: durante o recesso do Judiciário, o ministro Humberto Martins, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça, acatou um pedido da defesa de José Roberto Arruda, alegando aí que ele devia ser beneficiado por um novo entendimento na chamada Lei de Improbidade Administrativa, que diz que não basta que seja comprovado aí irregularidade do agente público no desvio de recursos, por exemplo. É preciso comprovar que ele teve a intenção de lesar o bem público. Por isso, houve um pedido ao Superior Tribunal de Justiça para que Arruda fosse beneficiado pelo esse entendimento recente que foi estabelecido pelo Congresso Nacional. O ministro Humberto Martins concedeu a liminar, garantindo aí novos direitos políticos a José Roberto Arruda e o direito de concorrer às eleições do fim do ano. O relator do processo, que é o ministro Gurgel de Faria, ele retornou ao trabalho depois das férias do Judiciário e disse que não, que na verdade ele, como relator da matéria, já havia negado pedido semelhante da defesa de José Roberto Arruda e que, por isso, ele continua inelegível e que é preciso, e que o Superior Tribunal de Justiça, ele não tem o poder de conceder efeito suspensivo de uma pena, que isso caberia ao Supremo Tribunal Federal, que essa semana vai analisar se essa nova regra que foi aprovada pelo Congresso Nacional por deputados e senadores, se ela deve ser retroativa a outros políticos condenados no país. José Roberto Arruda foi o primeiro governador preso durante o exercício do mandato, isso ainda em 2009. Ele foi flagrado, foi filmado recebendo recursos supostamente de propina de obras aqui do Distrito Federal. Vale ressaltar que o ex-governador sempre alegou inocência. E essa mudança na legislação, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação às novas regras, a gente deve conhecer essa semana, que os ministros do Supremo vão analisar a questão. Até lá, José Roberto Arruda continua inelegível. Agora, vale lembrar que o ministro Humberto Martins beneficiou também outros políticos durante o recesso parlamentar, exatamente com esse mesmo argumento, de que não basta ter sido condenado por improbidade administrativa. É preciso que se comprove que o agente público tinha a intenção de lesar o bem público. Um assunto que certamente gera muita discussão. Luciana Verdolim, ao vivo de Brasília, com as informações. Diogo Schelp, então, Arruda ficou conhecido por escândalos com relação à corrupção. Quem acerta agora? Arruda tentou, mas não conseguiu. Humberto Martins, aproveitando o recesso para tomar algumas medidas, ou Gurgel? Pois é, exatamente. A Luciana Verdolim fez aí uma explicação muito detalhada e perfeita do caso todo, né? Essa decisão que já havia sido tomada pelo Faria, pelo ministro Faria, no passado, uma decisão referente a um pedido dos advogados de Arruda, que, segundo ele, é idêntico, né? Ele diz no despacho que o pedido anterior, que ele já havia julgado e havia negado, é idêntico a esse que foi apresentado no recesso, no plantão, e que foi acatado pelo ministro Humberto Martins. É uma situação, como a gente viu aí, o Mota fez a sua explanação sobre a questão, a gente viu também o Alexandre Garcia dando uma visão diferente, né, falando justamente sobre a questão do que significa, né, essa lei de improbidade administrativa, essa mudança nessas regras. E eu gostaria de lembrar, acrescentar aí um ponto a essa discussão que a gente iniciou anteriormente, que além da questão do dolo, né, essas alterações incluírem a obrigatoriedade de se comprovar o dolo, que é algo muito difícil de se fazer nesse tipo de situação,
porque não é um caso de corrupção passiva ou corrupção ativa ou lavagem de dinheiro, é um caso de improbidade administrativa, né? Então é um caso específico. Além disso, tem também mudanças na questão dos prazos para ineligibilidade nessa lei de improbidade administrativa, que também aliviam bastante para gestores que geriram mal, digamos assim, para dizer o mínimo, para usar um eufemismo, o dinheiro público. Olha, a decisão do ministro Humberto Martins foi bem explicada já pela repórter, né? O relator voltou de férias e disse que não tinha cabimento aquela decisão tomada no plantão judicial, porque ele, relator, já tinha negado o mesmo pedido semelhante feito pela defesa. Então é claríssimo. E ele diz que caberia ao STF conceder o efeito suspensivo da pena. É nessas horas que a gente lembra a importância da gente ter uma justiça imparcial, que siga a letra da lei e que trate todos os casos da mesma forma. Todos são iguais perante a lei. Agora, para se valer do benefício da lei, a lei foi clara. É preciso que não tenha havido dolo, é preciso que não tenha havido a intenção. Obviamente, não é o caso de alguém que recebeu propina, é óbvio.